Sobre voltar ao Superman, Tom Welling de Smallville disse as seguintes palavras. Vou ler exatamente o que ele disse. Tudo bem, acho que estou aberto à ideia. Puta que agora? Depois que passou todas as oportunidades possíveis, é pra si. Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e desculpe a revolta. Eu amo Smallville, adoro Tom Welling, mas parece que ele adora me deixar irritado quando o assunto é Superman. Porque numa entrevista recente, ele falou sobre voltar ao papel, ou melhor, ser o papel, porque ele foi o Superman em essência, né? Mas com o uniforme não, como a gente já sabe. Aí ele diz que está aberto à ideia de voltar e explica o porquê. E bom, voltar esse papel ele vai, mas não da forma que você imagina. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre a volta de Smallville. E desse desejo tardio do Tom em ser o Superman. Porque numa entrevista ao site Comic Book, o Welling falou um pouco sobre seus dois filhos e destacou que eles são a principal motivação de seu desejo de vestir o traje do Superman. Ele fala o seguinte, abre aspas, sabe, acho que agora por causa dos dois meninos que tenho com minha adorável esposa, e temos um monte de fantasias em casa. Tudo começou no primeiro Halloween e agora temos, não sei, 40 ou 50 fantasias. A única fantasia que não temos é a fantasia do Superman. E ele perguntou ao filho por quê e o garoto respondeu, porque essa já tem dono. E aí ele pergunta, quem é? E o menino responde, você. E aí que Tom pensa, tudo bem, acho que estou aberto à ideia agora. Então ele diz para o entrevistador, se você conhece alguém que pudesse falar e dar essa ideia, acho que seria ótimo fazer parte de algo assim, ou seja, de ser o Superman. Fecha aspas. Muito fofo e bonitinho que ele disse, adorável. Mas agora indo para o lado prático. Agora, Tom Welling, você negou no mínimo, que eu tô colocando aqui por cima, 6 vezes ser o Superman nos últimos anos. Vou usar o traje no final de Smallville, porque sim, quantas vezes for necessário nesse canal, eu vou relembrar o fato de que que era o presidente da CW na época, queria que o Tom Welling usasse o traje do Superman no final de Smallville, que o final de Smallville ia ter o Superman salvando todo mundo, fazendo as coisas, mas o Tom Welling disse que não. Sempre vou lembrar isso. E aí, ele negou ser o Superman na série Supergirl. Vocês já pararam pra pensar que Superman e Lois poderia ser uma continuação direta de Smallville? Porque se ele for o Superman da Supergirl, a situação poderia evoluir pra ele ganhar uma série continuando a história e tal. Nada contra o Tyler Hoechlin, tá? Eu amo aquele elenco, amo aquele personagem, só é uma suposição. E aí, anos depois, vem a crise nas Infinitas Terras, e aí, quando deram a proposta, disse, tá bom, eu vou voltar a ser o Clark, mas o Superman eu não vou ser. E aí agora, quando vem o reboot do personagem, e todas as formas de fazer isso foram esgotadas, ele quer voltar. Agora que não tem chance de acontecer, eu tô coringando já. Porque sim, não tem possibilidade de fazer isso no momento. O único Superman live action que vamos ter por muitos anos chama-se David Corenswet, que vai ter o filme em julho do ano que vem e vai aparecer em tudo no DCU, seja games, animações, participação em série, que for, vai ser o Corenswet. Ah, Igor, mas como você pode ter tanta certeza de que o Tom não pode ser o Superman agora? Um simples exemplo, chama-se Superman and Lois. Série excelentíssima, amo de paixão, qualidade absurda, tô acompanhando semanalmente os episódios que estão incríveis. A expectativa é que a série tivesse 7 temporadas, mas na 4ª temporada eles finalizam. E sabe por quê? Justamente por causa do filme Superman do James Gunn. Inclusive, não esquece de conferir o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards falando sobre o final explosivo da 3ª temporada de Superman Lois, aquela luta maravilhosa do Superman com o Apocalipse, que a gente vê as consequências disso no episódio 1 da 4ª temporada. Eu vou fazer conteúdo sobre isso ainda, mas relembra o final da temporada primeiro. Mas vamos continuar. O James Gunn não quer trabalhar várias versões do Superman ao mesmo tempo. Ele quer só uma. E por isso deu um fim para Superman Lois para ano que vem não ter um Superman na TV e o outro no cinema. Então é por isso que eles não vão fazer um especial de Smallville com o Tom finalmente usando o traje. Porque seria mais um Superman. Infelizmente ele vai ficar só na vontade agora por um bom tempo. E isso é triste de dizer, eu queria ver isso. No futuro, isso pode acontecer. Afinal, em algum momento eles vão trabalhar o multiverso e aí isso abre possibilidades.
Mas não vai ser um negócio que vai acontecer ano que vem, não. Vai ser só daqui, no mínimo, 6 anos. Uma pena. Quem me conhece, quem assiste esse canal sabe o quanto eu torço pra ver o Tom como Superman. Mas agora não vai dar. A não ser que haja uma reviravolta muito grande, que amanhã o James Gunn chegue e diga: olha só, pessoal, vamos ter um projeto de Smallville aqui em live action com o Tom Welling. Aí, né? Não, e tomara que eu queria estar errado em relação a isso. Eu queria realmente que acontecesse. Quando teve as oportunidades, o Tom não quis, e agora que não tem, ele quer. O Tom Welling é um dos nossos clientes mais difíceis, né? E no início desse ano, o Tom já havia falado disso também, que gostaria de voltar a interpretar o Superman, ou Clark Kent, em um filme derivado da série. E na época que eu fiz esse vídeo, foi num time perfeito, porque o Tom Welling falou isso na semana que o James Gunn solta a primeira imagem do David Corenswet como Superman. E aí eu faço o paralelo explicando essa questão. Não deixa de conferir o vídeo depois, que tá bem legal. Mas, se serve de consolo, o Tom vai sim voltar ao Clark Kent / Superman, mas não vai ser em live action, e sim numa animação. Ué, Igor, como assim? Lembrando que o Tom Welling e o Michael Rosenbaum, que fez o Lex Smallville, que são amiguíssimos, eles têm um podcast juntos e tudo, eles estão há anos discutindo a ideia de produzir uma série animada de Smallville. Esse projeto é uma paixão para todos os envolvidos e atualmente está apenas aguardando o sinal verde da Warner Bros. Discovery e da DC Studios. Em uma entrevista recente também, ele falou para o Screen Rant o status do projeto e explicou o destino da série, que depende dos estúdios. Ele comentou: vou te contar onde estamos. Precisamos que a Warner Bros. E a DC nos deixe fazer isso. Temos o Alfred Gold e o Miles Miller, que são os criadores de Smallville, que estão bem ocupados agora com o programa da Wandinha. Só que eles criaram Smallville e querem escrever também essa série. Só precisamos da aprovação. Fecha aspas. Ele até explica que esse é um projeto de paixão e não vai ser um grande sucesso de bilheteria, é para os fãs. E todos os atores que fizeram os personagens na série querem voltar para fazer as vozes de seus respectivos personagens. Ou seja, todos estão a bordo, eles só estão precisando que a DC deixe que eles usem a propriedade. E as chances dessa animação sair do papel são muito grandes, por um simples motivo. O Michael Rosenbaum e o James Gunn, o CEO da DC Studios, são amigos, best friends. E James ama Smallville e já elogiou em várias ocasiões o Lex Luthor do Michael Rosenbaum. Então isso já ajuda bastante. O Michael Rosenbaum tem costas quentes dentro da DC, né, que é o James Gunn. E se você quer mais detalhes sobre esse projeto da série animada e tudo, é só conferir esse outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, onde eu te conto melhor qual caminho a história vai seguir, a declaração do elenco e coisas assim. E o Michael Rosenbaum já revelou que eles estão trabalhando nisso e já tem até algumas animações soltas, como os storyboards que eles fizeram com alguém e até um artista que fez um pôster. Provavelmente para as apresentações para o Warner e tal. Mas sim, o projeto tá vivo e uma hora vai ser feito com o retorno do elenco original. E para finalizar, em uma outra entrevista, o Tom pontua algo bem interessante. O porquê ele demorou tanto tempo para voltar ao Clark Kent, porque ele termina com o Clark em 2011 e só vai voltar a esse personagem em 2019. Porque lembrando que ele volta lá no Crise das Infinitas Terras, né, no crossover da CW, só para irritar mais nós fãs, né, com as decisões narrativas que foram tomadas, mas enfim. De acordo com o Welling, ele foi convidado ao longo dos anos para aparecer em outras séries como Supergirl, entre outras, como Clark, só que ele não se sentia bem em participar por causa do tom das séries, principalmente comparando com Smallville. Ele diz que nunca sentiu que o Tom era o mesmo ou que o Clark seria o mesmo. E aí que ele fala algo que deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha, que até mesmo no crossover de 2019, aquele Clark que vimos desistindo dos poderes para ficar com Lois e sua família, pode não ser nem mesmo o de Smallville, e sim uma versão do multiverso. Aí eu sou obrigado a fazer algo que eu não queria, mas vou ter que fazer, que é desmentir o Tom. O que pareceu aqui é que ele viu que todo mundo ficou puto com as decisões tomadas nesse crossover, e agora quis tirar o corpo fora, dizendo: ah, não, é outro universo, o nosso Clark tá por aí ainda salvando o mundo como Superman. Na época do crossover, todo mundo envolvido, inclusive ele mesmo, disse com todas as letras que aquele era sim o universo de Smallville que foi visitado pelo Clark Kent do Tyler Hoechlin, a Lois Lane da Elizabeth Tulloch, a Iris West, né, na Candace Patton, e o Lex Luthor do John Cryer. E tem até referências que provam que aquele é o universo que a gente conhece. Mas se a gente for analisar tudo, essa questão toda se alinha com esse desejo do Tom em voltar a ser o Superman. Basicamente, ele quer ignorar aquela questão
e ser o personagem, já que no crossover ele tinha desistido de ser. Se bem que narrativamente falando isso não seria um problema, porque se ele fosse fazer qualquer projeto, era simples, era só fazer o que o Superman 2 do Christopher Reeve fez. O Clark desiste dos poderes, depois recupera e vida que segue. Inclusive, nessa última semana, no dia 16 de outubro, se completou 23 anos que Smallville estreou seu primeiro episódio, que foi lá em 16 de outubro de 2001. Como é de comum aqui no canal, toda vez na data ou na semana dessa data, eu faço um vídeo sobre a série. E agora, estamos cumprindo aqui mais um aniversário de Smallville falando sobre a série. Um pouco irritado, né, por causa dessa questão, mas eu acredito que um dia eu vou ter o meu desejo de finalmente ver o Tom Welling como Superman e parar de reclamar disso aqui. Eu reclamo, mas eu sou fã. Porque muita gente acha, porque tá reclamando, não é fã. Não é isso. Eu sou fã, mas eu posso ter o direito de não gostar de algo ou de reclamar de algo. Isso não me faz menos fã. Se eu vejo uma coisa errada, eu reclamo. Eu não vou falar que tá certo só porque eu sou fã do produto. Mas enfim, essa questão do Tom Welling como Superman também é opinião. Eu tenho a minha, você vai ter a sua. Já teve muitas discussões aqui no canal a respeito disso. E vida que segue, né? Mas vamos esperar que um dia a gente finalmente veja ele como Superman, porque aí acaba essa questão, porque não me dá prazer ficar aqui reclamando disso. Mas enfim, você sabe quais são os melhores episódios de Smallville? Aqui na tela final eu vou deixar o vídeo que eu fiz falando sobre. E também vai estar aparecendo outros conteúdos de Smallville. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!